André, fazer uma pergunta para você. O que você acha dos pais, que na pediatria é muito frequente, dizerem que estão ensinando seus filhos a beber, por isso que eles bebem junto com os filhos em casa? Filhos de 13, 14, 15 anos. Então, essa questão do pai, né, principalmente, né, de ensinar os filhos alguns comportamentos que são considerados comportamentos ligados ao prazer. Hoje, os pais beberem junto com os filhos com a sensação de que, se eles tiverem um exemplo de alguém que usa o álcool de uma forma comedida, vai ser esse comportamento que esse filho vai ter. E, na verdade, isso também já está bem estabelecido na literatura, que a maior parte dos garotos que entram em contato muito cedo com a permissão dos pais, em geral, evoluem pior do que crianças que ouviram que o álcool é algo que deve ser usado, se for usado, mais para frente. Então, esse modelo de ensino do uso de álcool é um modelo que é mais um mito do que um dado científico. O que nós falaríamos para o nosso estudante de medicina ou nosso estudante universitário sobre o binge drink? Então, o binge drinking, para quem não sabe, né, é um padrão de uso excessivo, ou seja, em geral são mais de 5 doses num período curto, em geral de 2 a 3 horas, onde os jovens, né, e isso é muito comum na universidade, onde os jovens fazem um uso intensivo, no sentido de sair um pouco daquele momento, né, no sentido assim, de ter um prazer excessivo, de ter uma desinibição intensa. E esse padrão, chamado binge drinking, é um padrão que já, né, cientificamente está associado a vários prejuízos. Prejuízos ligados à saúde física, prejuízos ligados ao desenvolvimento da dependência, prejuízos ligados à violência. Então, muito comumente, ou mais comumente, pessoas que fazem esse binge drinking se envolvem em situações de violência, onde elas muitas vezes são as pessoas que promovem a violência, outras vezes elas sofrem violência. Esse binge drinking está ligado a comportamento sexual de risco, a perder objetos, né? Então são pessoas que muitas vezes perdem a carteira, elas muitas vezes têm uma amnésia do que aconteceu durante a noite, então no dia seguinte ela não sabe o que ela falou, o que ela fez, e muitas vezes isso traz alguns prejuízos sociais, inclusive. Então esse binge drinking é um padrão sabidamente disfuncional e deve ser evitado pelos universitários e pelas pessoas, né, principalmente os jovens, que são os que mais fazem ou têm esse comportamento. Se você pudesse legislar uma lei para restringir o abuso do álcool, qual você acha que seria a mais eficaz? Se a gente olhar as pesquisas de prevenção de drogas lícitas, né, sendo o álcool uma droga lícita, em geral é preço. Ou seja, isso já tem muitos estudos mostrando quanto maior o preço daquela bebida, daquele cigarro, que são as duas drogas lícitas, menor o consumo. É claro que isso tem que vir com outras medidas, né, principalmente em alguns países onde existe uma produção local mesmo de álcool chamado ilícito, no sentido que é o do fundo do quintal, ou a importação sem pagamento de impostos, né? Então, se a gente tiver um país, né, aí um país onde as regras funcionam, o aumento do preço seria o principal. E aí vem as outras ações de conscientização, de diminuição do acesso, leis restritas para consumo e direção, treinamento de pessoas que vendem bebida alcoólica, né? Isso tem alguns estados americanos hoje que já fazem. O próprio barman, o próprio garçom, ele tende a tentar controlar o uso da pessoa quando ela já está embriagada. Existem várias questões, a própria propaganda do álcool como um problema de saúde pública, né? Então não só a propaganda para a pessoa beber, mas a propaganda também mostrando os riscos de beber. Então são várias ações que podem ajudar a controlar o problema.